Você sabe o valor exato que você precisaria para viver de uma vez por todas de renda passiva no Brasil? Quanto tempo falta para você alcançar a sua tão sonhada liberdade financeira? Muitas pessoas que fazem essa pergunta acabam errando não por não saber investir, mas por deixar de levar em conta fatores que impactam diretamente no tempo e no valor exato que precisa para alcançar a tão sonhada liberdade financeira. Nesse vídeo, nós traremos os números reais, veremos inflação, impostos e a realidade dos investidores no Brasil, e estudaremos a trajetória de 3 investidores e no final você saberá exatamente em que ponto você se encontra da sua trajetória e qual o valor exato que você precisa acumular ainda para atingir e alcançar a sua tão sonhada liberdade financeira. Provavelmente você já deve ter feito aquela conta básica, aquela conta de padaria simples. Se daqui a 10, 15 ou 20 anos eu tiver R$ 1 milhão investido a 1% ao mês, receberei R$ 10.000 mensais. Poxa, hoje isso equivalem ao meu custo de vida. Então teria alcançado a tão sonhada liberdade financeira, correto? Infelizmente não. Vamos entender por que essa conta não está correta. O problema dessa conta é que ela ignora o principal vilão do investidor brasileiro, a inflação. R$ 10.000 atuais, daqui a 10, 15 anos, terão poder de compra de aproximadamente R$ 5.500. Você planejou liberdade financeira e terá alcançado apenas metade daquilo que você previu. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é definir a sua meta com valores de hoje, sabendo que no futuro o seu patrimônio nominal precisará ser maior em razão do impacto da inflação. Mas calma, isso não é para te desanimar, é para que você realmente possa pensar e fazer as contas com o pé no chão. Vamos então agora analisar 3 perfis de investidores, sendo eles o iniciante, o intermediário e o avançado. E para definirmos então qual a trajetória que esses investidores percorrerão, temos em mente 4 premissas básicas, sendo a primeira, a rentabilidade líquida. Então qual será a nossa rentabilidade líquida dos nossos investidores? Sejamos conservadores e vamos considerar que eles terão um rendimento de 10% ao ano líquido do seu investimento. Segunda premissa, a inflação. Olhando as melhores literaturas dos últimos 15, 20 anos, nós podemos chegar à conclusão que a inflação teve um percentual médio de 4,5% a 5,5%. Então, sejamos otimistas e vamos considerar que a inflação seria de 4,5%. Terceiro, a nossa meta. Vamos considerar que esses investidores precisariam de R$ 10.000 líquidos para ter a sua tão almejada liberdade financeira. E para que eles tenham esses R$ 10.000 líquidos, vamos considerar então como a quarta premissa, nosso patrimônio total acumulado, que será de R$ 1.200.000, para que ele possa ter então como rendimento mensal esses R$ 10.000 que garantem a sua renda passiva mensal. Vamos falar então agora dos nossos investidores. Digamos que você é um investidor iniciante, seus 20, 25 anos, ou até mesmo está iniciando ainda a sua atividade laboral, está começando a trabalhar, e você opte então para fazer uma reserva mensal de R$ 500 mensais. Ou então você está com uma idade já um pouco maior, está com 30, 35 anos, está decidindo se organizar melhor financeiramente para que sobre o recurso para você iniciar seus investimentos e os seus aportes para você buscar a sua liberdade financeira. Então, com R$ 500 mensais, os melhores números, as melhores literaturas apontam que o investidor levaria cerca de 30 anos para conseguir ter um patrimônio total acumulado de R$ 1.200.000 e viver de renda passiva com R$ 10.000 livre de impostos. Certo? Poxa, parece muito tempo, de fato. 30 anos parecem e são de fato muito tempo, mas se você está com seus 20 anos, 25 anos, você estaria alcançando esse número com seus 55, com 60, com 65 anos. Enfim, é um tempo estimado de uma aposentadoria aqui no Brasil, certo? Agora, se você realmente quer encurtar esse tempo, você começa também a se organizar melhor, entender melhor sobre investimento, melhorar a sua renda mensal, iniciando outras atividades, ou melhorando mesmo a sua realidade profissional. Você começa a aumentar os seus aportes, R$ 50, R$ 20, R$ 100, enfim, você consegue encurtar esse tempo aí para cerca de uns 25 a 30 anos. Certo? Agora vamos ver a realidade do nosso segundo investidor, que vai ser o investidor intermediário, e entender qual é a realidade dele de investimento. O investidor intermediário é aquele que consegue viver 1, 2, 3 degraus abaixo do que a sua renda mensal ela lhe proporcionaria, e ele consegue, consequentemente, fazer maiores aportes. Digamos que ele consiga aportar R$ 1.500 por mês para alcançar a sua liberdade financeira. Só em ele ter aumentado os seus investimentos, ele já conseguiu ganhar uma estimativa de pelo menos 10 anos, ou seja, ele conseguirá atingir aquele valor patrimonial de R$ 1.200.000 em 20 anos. E o investidor avançado, por fim, nós temos aquela pessoa que tem uma maior renda, uma maior consistência de aporte
e consegue então aportar aí cerca de R$ 3.000 por mês em seus investimentos, digamos que ações, fundos imobiliários, renda fixa, buscando uma rentabilidade de 10% ao ano, que é uma rentabilidade conservadora e realista, ele com certeza conseguiria ali diminuir o tempo para ele alcançar a liberdade financeira dele para 14, 15 anos, um prazo que é real, né, dentro dos parâmetros possíveis realmente de se alcançar. E claro que se ele seguir caminhos que podem potencializar seus investimentos e seguir 3 princípios básicos aí de aceleração do seu patrimônio, ele vai conseguir ainda encurtar mais esse processo. Vamos agora então entender quais seriam esses pelo menos 3 processos de você conseguir alavancar e acelerar a sua capacidade de atingir a sua liberdade financeira. Chamaremos então de alavancas aceleradoras. Serão 3 estratégias que você pode seguir que elas vão reduzir o seu tempo para alcançar a liberdade financeira. A primeira dela seria reinvestir seus dividendos. Então, cada centavo que volta dos seus investimentos, você faz o aporte dele, você soma o seu aporte mensal para você cada vez aportando mais e mais conforme os seus dividendos vão entrando e retornando para a sua conta. Você vai aportando para e esse processo ele pode reduzir ainda seu tempo para alcançar a liberdade financeira entre 4 a 5 anos, apenas nessa estratégia de reinvestir seus dividendos. Segundo ponto de alavancagem, aportes progressivos. Não estope o seu aporte por aí. Sempre que você puder aportar mais, como nós falamos, o iniciante começou com 500, se ele puder aportar 600 em outro mês, conforme o aumento salarial que ele tiver, até mesmo rendas extras que ele faça e consiga aumentar esse aporte, com certeza vai diminuir o seu tempo para alcançar a sua renda passiva estimada de R$ 10.000 mensais. Vamos agora à terceira alavanca de aceleração dos seus investimentos, que seria uma carteira geradora de renda. Porque é importante para aquele investidor inicial, o iniciante, o intermediário, enfim, aquele que ainda está se acostumando com o processo de investir, que está separando a sua reserva mensal e deixando de usufruir dela no hoje para pensar no seu futuro, para que ele veja retorno dos seus investimentos, retorno dos seus impostos. Ou seja, uma carteira que renda para ele mensalmente os dividendos, e ele ver esse dividendo caindo na sua conta, vai ser fundamental para ele psicologicamente, para ele se sentir motivado em continuar fazendo novos aportes, para ele reinvestir os seus dividendos e aí alcançar mais rápido sua liberdade financeira e não ficar pelo caminho, porque os investimentos, meus amigos, eles não são um tiro curto, ele é uma corrida longa, se comparado a uma maratona, há necessidade de você superar os desafios, superar as dificuldades, então é importante ele ter uma carteira geradora de renda mensal, pelo menos no início, para ele ver e se sentir motivado, né, psicologicamente aí a continuar seus investimentos. Meu caro investidor, então partindo para o encerramento do nosso vídeo, trouxe aqui números reais para que nós possamos ter em mente a realidade dos nossos investimentos, qual o caminho que nós teremos que percorrer, o tempo que nós teremos que percorrer. Lembrando que eu trouxe números conservadores, nós temos possibilidades de aumentar a nossa capacidade de investimento e melhorar ainda mais a receita da nossa carteira. Então, se você gosta desse tipo de assunto, curta o vídeo abaixo, se inscreva no canal e vamos sempre lembrar que pensar, decidir, investir é a nossa regra diária.